Olá, paz e bem. Hoje, nesse segundo vídeo aqui do meu canal, Frei Joaquim Camilo Alves, sobre livros, eu vou falar então, vou começar uma longa caminhada falando do escritor que eu mais amo, que é o João Guimarães Rosa, escritor brasileiro, nascido nas Minas Gerais. E aquele que mais fala ao meu coração, dentre toda a história da literatura, né, dentro da minha experiência como leitor, é o escritor que eu mais amo. O meu primeiro contato com o João Guimarães Rosa foi bem no início do ano 2000, 2001, por aí, lá em Marília. Estava numa aula de teologia, do curso de teologia. Uma professora disse assim, no livro Grande Sertão Veredas tem uma frase muito importante do João Guimarães Rosa que diz que as pessoas não morrem, ficam encantadas. E parece que entrou assim no meu sangue a, a beleza, né, dessa obra. Eu falei, nossa, eu vou ler esse livro. Eu já havia ouvido falar desse livro, queria muito ler, mas sabe quando você vai protelando, tem medo do livro? E eu comecei então a ler o Grande Sertão Veredas. E foi uma experiência incrível. Meu primeiro encontro com o livro foi difícil, mas me transformou. E eu não achei essa frase, né? Li o livro inteiro, claro, e não achava. As pessoas não morrem, ficam encantadas. E no final da leitura, parecia que os cavalos na Batalha do Tamanduatão estavam presentes ali comigo, né? Então era uma coisa assim muito intensa, muito forte, e que eu nunca tinha passado, assim, de entrar dentro do livro, de caminhar, sentir o cheiro das vacas, o cheiro do sertão. E isso foi muito forte, voltei às raízes da minha infância, da minha vida. E aí eu fiquei pensando, né, então onde está essa frase? Aí comecei a ler outros livros, me apaixonei pelo escritor, li Sagarana, li Primeiras Histórias. Mais à frente, muito tempo depois, é que eu vim saber e encontrar essa frase, está no discurso de despedida que ele faz dias antes de morrer, quando ele toma posse da Academia Brasileira de Letras. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Eu estava com saudade da minha mãe, né? Então tudo isso, essa experiência, né, íntima, afetiva com o livro foi muito forte. Eu tenho muitos livros aqui nessa estante verde, eu tenho um nicho só sobre o Guimarães Rosa, toda a obra dele. E acreditem, eu não li ainda toda a obra, que não é muito longa, né? Mas é muito densa. Eu quero mostrar então os livros que eu tenho sobre a vida dele. Tem mais algumas coisas aqui sobre crítica literária, mas assim, algumas coisas importantes que eu tenho e quero contar rapidamente a história do João Guimarães Rosa. O primeiro livro que eu quero mostrar, claro, é o que a filha dele escreveu, a Vilma Guimarães Rosa. Então eu tenho essa edição, que é a segunda edição revista e ampliada da editora Nova Fronteira. João Guimarães Rosa, Meu Pai, Relembramentos, o nome do livro. Aqui está ele com a Vilma, criança, e aqui ele com a Vilma nesse dia da posse aí na Academia Brasileira de Letras. Esta edição, então, é da Nova Fronteira, como eu já disse, e esta aqui é de 1999, foi um presente muito querido da irmã de uma amiga minha, da Albertina, irmã da Dona Eunice, pessoas especiais na minha vida, que me deu então esse livro, e aqui ela vai contar, né, sobre a vida do pai e sobre a experiência dela de voltar a Cordisburgo muitos anos depois. Então nós temos entrevistas, temos também fotos de família, e é um livro emocionante. Olha essa foto do João Guimarães Rosa. Nossa, muito, muito lindo. Eu tenho essa edição revisada aqui. Esta edição é de 2008. Também muito bonita, sabe? Com as fotos já mais nítidas. Aqui ela põe a foto da mãe, né?
A mãe dela é a primeira esposa do João... Não, essa aqui é a primeira esposa do João Guimarães Rosa, a Lígia. Primeira mulher de João Guimarães Rosa. E aqui também tem a mãe de novo. Ela resgata muito a figura da mãe. João Guimarães Rosa, ele foi casado, né, com a Lígia, esta mulher. E depois ele teve 2 filhas com ela. E depois lá em Hamburgo, na Alemanha, ele conhece a Araci, que será a sua segunda mulher. Inclusive foi para ela que ele dedica o Grande Sertão Veredas. A Ara, minha mulher, pertence a esse livro. Aqui. O Guimarães Rosa, né? Sorrindo. Grande autor. É um dos, assim, que mais me emociona. Temos aqui também facsímiles de bilhetes com a letra do Guimarães Rosa. Então esse livro aqui é para apaixonados mesmo. Tem muita coisa interessante aqui. Aqui, essa é uma carta que ele manda para a filha, né? Em 11/1/1950. Vou ler um trecho aqui. Querida, cara Vilminha, sua carta deve ter cruzado com a minha. Quero responder a várias perguntas daquela. Então tem uma intimidade, né? Agora aqui a grande novidade, o cheque em seu nome, para você ir se acostumando, com a deliciosa e solene atmosfera dos bancos e guichês, etc. Para a estação das águas. Penso que dá para 15 dias, com extraordinários passeios e tudo, e ainda sobra. Então, assim, você vê a intimidade, né? Ele escrevendo para a filha. Aqui também. Fotos. Ele era muito, assim, íntimo, né, das suas filhas. Aqui. Agnes e Vilma são as 2 filhas do Guimarães Rosa. Aqui ele diz, para Vilminha e Agnuxa, muitos beijos do papai. Rio, 22/8/1942. Ele falava, né, papai João, beleza. Então um livro que está cheio de emoção. Está cheio de emoção, de sentimento. Um livro muito bonito. Então com esse livro aqui dá pra gente ter uma ideia da vida do Guimarães Rosa, do João Guimarães Rosa. Mas existe esse livro polêmico aqui em 2 tomos, chamado A Vida e a Literatura, de João Guimarães Rosa. Sinfonia Minas Gerais, é o título. Sinfonia Minas Gerais. Subtítulo, A Vida e a Literatura de João Guimarães Rosa. É do Alaor Barbosa. Aqui o tomo 1. Esse livro, né, ele criou uma polêmica com a filha. Ela, então, proibiu a circulação do livro, que agora conseguem achar. Mas o autor não... Ele desistiu, inclusive, né, de publicar o livro. Como que eu achei esse aqui? Gente, foi um mistério. Eu achei lá em Franca, no Sebo em Franca. E eu achei muito incrível, porque eu nunca imaginava que eu, um dia, poderia encontrar esse livro. Ele é da LG Editora e é de 2007. Aqui eu escrevi, hoje tive a graça e a alegria de encontrar esse livro que procuro há muito tempo. 19 de agosto de 2019, Franca. Então qual é a polêmica, né? Aqui a filha diz que esse escritor aqui, ele não diz assim a vida do Guimarães Rosa como foi mesmo, assim. Só que depois que ela voltou atrás, inclusive ela usa palavras pejorativas em relação ao autor, que é o Alaor Barbosa, inclusive. Ele nasceu na minha cidade. Antigamente ela chamava-se Espírito Santo da Forquilha, hoje Delfinópolis. E ele descende de mineiros, então, dessa região. Ele nasceu, ou melhor, ele descende de mineiros de Delfinópolis, mas ele nasceu em Morrinhos, Goiás. Não é que ele nasceu em Delfinópolis, a família dele é de Delfinópolis. Aqui o Alaor. Então fique bem claro, né? A família é de Delfinópolis e ele nasceu em Goiás. Então, assim, o que eu achei esquisito nesse livro foi o prefácio, que ocupa quase que a metade do livro. E nesse prefácio, esse autor, ele quer toda hora
falar e provar, não a metade do livro inteiro, né? Que ele foi amigo do Guimarães Rosa, sabe? Que ele foi querido do Guimarães Rosa. Então, assim, eu acho que ele pecou nesse início. Aqui, olha, vai até a página 86, só de introdução. Ele contando como ele conheceu Guimarães Rosa, como ele fez amizade com Guimarães Rosa. Nossa, isso enche, sabe? Cansa o leitor. Depois tem a primeira parte, segunda parte, tá tudo aqui, tem fotos também. Dá pra gente ter um apanhado da vida do Guimarães Rosa em ordem cronológica. Então esse é o tomo 1. O tomo 2, dizem, né, que é sobre a obra do Guimarães Rosa. Como esse livro foi parar lá em Franca, não sei. Como chegou em minhas mãos, foi uma graça mesmo. Gostei muito de ler e é uma fonte de informações sobre a vida do Guimarães Rosa. Mas existe um só sobre a infância. Joãozito, a infância de João Guimarães Rosa, deste parente aqui, que era tio do Guimarães Rosa, o Vicente Guimarães, da editora Panda Books, é de 2006 e eu comprei em 2007. Aqui o Vicente vai contar sobre a amizade e a infância que o ligava a Guimarães Rosa. Depois eles mudaram para Belo Horizonte, etc., estudando juntos. Livraço também, que não descobriu o amor do Guimarães Rosa pelos animais, pela natureza, né? Tudo isso que envolve a sua obra respira profundamente aí nos seus livros a Minas Gerais. E aqui um livro importantíssimo para entender os últimos tempos do Guimarães Rosa, e de modo especial a sua permanência na Academia Brasileira de Letras, Em Memória de João Guimarães Rosa. Isso aqui é uma raridade. Aqui é um livro bem antigo, assim. Ele é da José Olímpio Editora, é de 68. Então nós vamos aqui encontrar os acadêmicos retomando a trajetória do João Guimarães Rosa nos últimos tempos na academia e a experiência de cada um com eles, de modo especial nos últimos dias do Guimarães Rosa. Um livro com fotos muito nítidas, fotos muito bonitas. Aqui, por exemplo, o escritório do Guimarães Rosa, ele morre sentado nessa cadeira, né, segundo alguns. Foi encontrado morto aqui. Aqui no dia da posse, várias fotos, né? Aqui ele com a família, com alguns amigos, o José Olímpio e o governador Negrão de Lima. Aqui em cima com vários colegas, né? Companheiros aí da Academia Brasileira de Letras. Então nós temos aqui o Astrelgésilo de Ataíde, adoro falar esse nome, o Eumano Cardim, Deolindo Couto, Josué Montelo, Peregrino Júnior e tantos outros. E então nós vamos ter memórias que cada um desses companheiros falaram sobre Guimarães Rosa. Temos também o facsímiles de textos, cartas do Guimarães Rosa. Então um apanhado muito interessante dos últimos tempos do Guimarães Rosa. Temos também o famoso poema Um Homem, né, Um Chamado João, do Carlos Drummond de Andrade. Perfil do João Guimarães Rosa por Renard Perrez. Parecer sobre Magma, que é um dos livros, né, Guilherme de Almeida. O discurso de posse de João Guimarães Rosa na academia, nesse discurso que tem essa frase, as pessoas não morrem, ficam encantadas. O discurso chama O Verbo e o Logos. Temos também o discurso de recepção do Guimarães Rosa na academia, feito por Afonso Arinos. Muito interessante. Discurso de posse, de recepção, de adeus, de saudade. Discursos na sessão de saudade. Isso foi muito legal. Depois que o João Guimarães Rosa morre, que os amigos vão discursar sobre ele. Muito legal. A Última Semana de Rosa, O Homem João Guimarães Rosa, por Geraldo França de Lima. Rosa na Academia, Josué Montelo, que fala, né, Grande Rosa, Saudades. É uma preciosidade esse livro. Uma delícia também. Quero mostrar um outro, ainda não tem uma biografia crítica, né, aqui no Brasil. Saiu agora uma sobre, há pouco tempo, né, sobre Mário de Andrade, mas sobre a Cecília. Graça Aranha, acho que Graciliano Ramos, parece que tem uma também. Eu tenho uma aqui. Mas precisa do Guimarães Rosa uma biografia interessante, sabe? Crítica, histórica.
colocando o contexto histórico. Nós precisamos de uma biografia. Aqui nós temos também um trabalho do Carlos Alberto dos Santos Abel, Rosa, autor, Riobaldo, narrador. Na primeira parte, ele vai, então, trazer veredas da vida e depois veredas da obra do Guimarães Rosa. Primeira parte muito interessante. É da Relumé do Mará, editora, Rio de Janeiro, 2003. Inclusive eu vou usar a cronologia aqui para contar a história do Guimarães Rosa. Então, vamos lá, né? Guimarães Rosa, ele faz a sua travessia aqui para a vida, né? Começando aqui em Minas Gerais. A palavra João vem do hebraico, né? Significa com a graça de Deus. E ele nasce, então, João Guimarães Rosa, a 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais, uma pequena cidade localizada no centro-norte de Minas Gerais, que eu tive a graça de visitar lá. Lá tem o Museu Guimarães Rosa, a Gruta de Maquiné, já fui 2 vezes, é um lugar interessante. É uma pequena localidade, então, e localizada aí no norte de Minas, que antes se chamava, então, Vista Alegre, depois Coração de Jesus da Vista Alegre, e finalmente Cordisburgo, que significa, então, o Burgo do Coração. A palavra Cordisburgo, ela já tem em si aquilo que João Guimarães Rosa vai usar muito, né? O neologismo, criar novas palavras. Aqui então nós temos uma palavra riquíssima de significado. Cordes, do latim, coração, e burgo, do alemão, aldeia, lugar. Então, burgo ou lugar do coração. Então, a própria cidade já tem aquilo que João Guimarães Rosa vai construir depois, a importância das palavras, de criar novas palavras, de buscar a origem, a morfologia das palavras. Em 1940, Cordisburgo tornou-se município de turismo. Como eu falei, lá tem a belíssima Gruta do Maquiné, que Peter Willem Lund, um naturalista dinamarquês, descobriu, encontrou essa gruta, e ele declarou que nunca vira nada tão belo nos domínios da arte e da natureza. O Vicente Guimarães Rosa, aqui, olha, nesse livro, ele nos informa que Cordisburgo é o chamado Saco dos Coxos, por causa dos diversos coxos de dar sal ao gado, ponto pousada para tropas, numa cidade onde os cavaleiros, né, levavam os animais para comer sal. E Sagarana, lá tem assim as localidades de Cordisburgo, nomes dos livros de Guimarães Rosa. Então tem a Pensão Sagarana. É interessante, né? Você vê os nomes escritos assim, como eu falei, nos hotéis, nos lugares, praça, por exemplo, Sagarana. E é um nome de um lugar, de uma praça aí onde Guimarães Rosa via embarcar as boiadas para a central do Brasil, para a central do Brasil, né? Então isso marcou muito ele ali, esse lugar onde embarcavam os bois para a capital ou para o Rio. E João Guimarães Rosa, ele era o primogênito de 6 filhos. Os pais, Flor Duardo Pinto Rosa. Então aqui, ó, Flor Duardo, já é um nome também composto, né? O seu Fulô, que tinha uma venda lá, e hoje o museu a gente entra aí e encontra essa venda, esse lugar onde o pai trabalhava. E Dona Francisca Guimarães Rosa, ou Dona Chiquitinha. Rosa teve irmãos, tá importante então, os 5 irmãos, né? Com eles 6. Ou melhor, 6 irmãos. Maria Luísa, a Isa, Maria José, a Zezé, Maria Auxiliadora, Dora, José Luiz e Osvaldo. Então são 5 irmãos, com eles 6. Maria Luísa, Maria José, Maria Auxiliadora, José Luiz e Osvaldo. Os pais de Dona Chiquitinha eram Luiz Guimarães e Maria Lima Guimarães, entre muitos irmãos. A única mulher e a mais velha. Luiz Guimarães, dono de terra, mandou roçar a primeira rua de Cordisburgo e construiu uma casa para cada filho. Ele foi professor, médico e filósofo. O avô, né, materno do Guimarães Rosa, o Luiz Guimarães.
Ele escreveu O Guia do Lar. Ele ficou viúvo muito cedo de Dona Mariazinha. Então nós temos aí, é interessante, né? O avô materno, ele manda roçar a primeira rua de Cordesburgo. Então a família tem raízes ali, né? A família que começa a ver surgir o lugar. A Dona Chiquitinha, a mãe do Guimarães Rosa, ela teve 7 irmãos. O Vicente de Paulo Guimarães Rosa, que é este aqui, ó, o Vicente Guimarães. E ele é chamado também o famoso vovô Felício da literatura infantil, escritor de literatura infantil e escritor e criador da revista Era Uma Vez. O Vicente Guimarães, ele foi jornalista, inspetor de ensino médio, educador, fundador, diretor do Lar dos Meninos, abrigo e educandário para menores abandonados. Então, uma família que deixa uma herança interessante, cultural também, em prol das pessoas. Rosa chamava-o e a tia Mireta tios, muito tios. Então nós temos os filhos, né? Os irmãos de Dona Chiquitinha, né? Que são tios do Guimarães Rosa. Tios, muito tios. O João, um outro irmão, foi advogado e político, chegou a deputado e senador. Temos também um outro irmão chamado Nestor, dentista conceituado. José, industrial de sucesso, chamado José Juquita. Luiz Guimarães Júnior, que era um engenheiro astrônomo, seria por 2 vezes ministro interino da Agricultura e excelente escritor. Cinéias, o engenheiro agrônomo, diretor da Universidade Rural do Brasil, e Oswaldo, que destacou-se na engenharia. Então era a famosa família Pinto Rosa, de Flor do Ardo, natural de Caeté, aparentada com o presidente João Pinheiro, a família do pai. Deu a Joãozito somente tios homens. O José, Juca, Eudóxio, Augusto, Aureliano e Francisco, Chico. Seu Flodoardo tinha uma única irmã, tia Clarinda, casada com Domingos Rodrigues Vilaça, que Guimarães Rosa amava profundamente. Então esse tio aí é interessante, né? Essa tia Clarinda casada com Domingos Rodrigues Vilaça. O tio Antônio Geraldo de Oliveira, médico, foi prefeito por 2 vezes de Itaguara, Minas Gerais. Então é interessante, a família é composto de pessoas influentes, importantes em Minas. O pai de Guimarães Rosa, o Flor do Ardo, em Cordesburgo, chegou a ser dos maiores comerciantes da praça. Lá a gente encontra e entra, né, nessa venda dele. Era uma família também de proprietários de terra, de fazendeiros de gado. Então vejamos a relação das fazendas, né? Interessante isso. O avô Luiz Guimarães, pai de Vicente de Paula Guimarães de Dona Chiquitinha, tinha uma chácara. O tio Adonias tinha um lugar chamado Sarandi. O tio Vital, tio Afim, casado com tia Petrina, tinha uma fazenda chamada Saco de Pedra. O tio Moreira, também tio Afim, casado com tia Chiquinha, tinha a fazenda da Onça. E o avô de Vicente Guimarães tinha a fazenda 3 Barras. Então é interessante, né? Tinha lugares, fazendas aí, em que o João Guimarães Rosa, como criança, poderia frequentar. Seu trisavô materno foi morto por um escravo, o detalhe, né, o assassino foi condenado, no que parece ter sido o último enforcamento público em Minas Gerais, no Curvelo. Então tem essa história trágica acompanhando a família. Ali em Cordesburgo, João Guimarães Rosa, criança, ele estudou com um professor importante chamado Mestre Candinho. Estudou as primeiras letras. E é interessante, tem várias histórias aqui do João Guimarães Rosa criança. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas um dos episódios interessantes é que ele um dia sumiu, ninguém encontrava o menino. A família procurou, né, a mãe desesperada, onde está o Joãozito? E foram procurar no córrego, nada de achar o menino. Aí eu não sei se, acho que foi o Vicente mesmo, Guimarães, que encontrou à noite. Ele entrou lá no paiol, né, lugar onde guarda sacos de arroz. Ele entrou para ler. Ele tinha mania de ficar lendo, pegava uma varetinha e ficava batendo assim, sabe, fazendo tipo um ritmo, né? Ele dormiu lendo e encontraram o menino à noite, dormiu. E a taramela, né, fechou por dentro, arrombaram lá e o menino estava dormindo. Então, assim, um dos episódios interessantes. Um outro é que o pai uma vez o levou para uma caçada e ele viu um cervo e ficou com muita pena do bichinho, né? Ele gritou
para o cervo fugir e o pai não matar. Então, assim, a relação do Guimarães Rosa com a natureza é muito forte desde criança. Ele, então, foi internado assim, num colégio em Santo Antônio, em São João del Rei. Ele fica por pouco tempo, ele não se adapta, tinha mania assim, de limpeza, né? Ele não gosta daquele lugar. E nesse colégio, em São João del Rei, ele teve como professor de português Antônio de Lara Rezende, o pai do Otto Lara Rezende. Nós já damos um salto para 1918, onde ele aparece matriculado no primeiro ano ginasial, hoje quinta série do primeiro grau, do Colégio Arnaldo, famoso Colégio Arnaldo em Belo Horizonte. Então a quinta série ele começou lá nesse Colégio Arnaldo e ele foi matriculado pelo avô e pelo padrinho Luiz Guimarães. Nesse educandário, nesse colégio aí, Arnaldo estudou também Carlos Drummond de Andrade. Depois, em 1923, nós temos no Anuário do Colégio Arnaldo de Belo Horizonte, em 1823, quarto ano, aparece agraciado na lista de prêmios conferidos na festa de encerramento do ano letivo, de 15 de novembro de 1923. Prêmios de comportamento e aplicação e prêmios de aproveitamento. Então, nesse anuário, que era de 1823, aparece então um prêmio, né, dado aí a João Guimarães Rosa por bom comportamento e aplicação. Um século depois, né, 1923. O anuário surge em 1823 lá no colégio, davam prêmios aí para os alunos, ele é premiado. Em 1925, ele matricula-se na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, onde vem a conhecer o futuro presidente Juscelino Kubitschek no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Então, João Guimarães Rosa foi médico, ele se formou em medicina. 4 prêmios pelos contos publicados na revista O Cruzeiro, ele recebe 100 mil réis por cada um deles. Então nós temos aqui, né, nesse livro, os contos publicados por João Guimarães Rosa, que seria um livro chamado, né, Antes das Primeiras Histórias. Esse livro reúne então esses contos que são interessantes. É a primeira escrita do João Guimarães Rosa que vem a aparecer. Os contos são O Mistério de Hagmore Hall, Maquiné, Cronos Kai Anagike e Caçadores de Camurças. Essa edição da Nova Fronteira é de 2011. E ela vem também ilustrada. Achei muito legal isso aqui, né? Esse resgate do início literário de João Guimarães Rosa, quando estava fazendo medicina, e publica, né, na revista O Cruzeiro estes contos. E é uma preciosidade ter isso aqui. Fazer a leitura em ordem cronológica também muito legal. E ele recebe então 100 mil cruzeiros por cada um desses contos. Vamos para 1925. Ele matricula em 1929. Ele é nomeado funcionário do Serviço de Estatística de Minas Gerais, por sugestão do diretor do serviço, Dr. Teixeira de Freitas. E ele começa então, né? Ele já dá prosseguimento ao seu interesse pelas línguas, estudando Esperanto. Dizem, né, que ele sabia 15 línguas, conseguia falar 13, e o restante ele sabia escrever ou falar 8, não me lembro. Mas desde pequeno ele já aprendeu com os frades alemães, lá em Cordesburgo, o francês, o espanhol. E várias vezes aqui nesse colégio Arnaldo ele era pego na biblioteca. Então ele morava lá na casa desse tio, né, o Vicente Guimarães, lá em Belo Horizonte. Ele morava lá com os avós. E ele foi encontrado na biblioteca, passava dias lendo assim, né? Fora das aulas, ele comprava um guaraná, salgadinhos e ia ler. Passava tempo lendo Balzac. Certa vez, né, encontraram-no lendo em francês, eu não lembro qual autor. Então, assim, Guimarães Rosa, essa curiosidade, né, essa loucura mesmo pelos livros. Loucura não, loucura é um termo estranho. Essa curiosidade, né, de aprender, de estar sempre vivo, à frente aí, buscando conhecimento. Em 1930, já então, ele casa-se a 27 de junho com a Lígia Cabral Pena, tendo aí as 2 filhas, Agnes e Vilma.
Dona Lígia era descendente de Quintiliano Barbosa da Silva, um senador do Império. A 21 de dezembro, forma-se médico sendo orador da turma. E eu tenho também um discurso dele em um dos meus livros aqui, como orador aí da turma de medicina. Em 1931 ele é formado, já está formado, né, claro, já falei, ele formou-se médico. Ele vai exercer a medicina em Itaguara, município de Itaúna, Minas Gerais. A 5 de junho, nascimento de Vilma, um episódio interessante, que a mãe contou, né, que ele fez o parto aí da própria filha, fez o parto da mulher, onde nasceu a sua filha Vilma, e o primeiro banho, né, que ela tomou foi das lágrimas do pai. Eles brincavam com isso, né, o primeiro de emoção. Mas ele vai ter, assim, um confronto, né, com a questão do sofrimento e da morte. Em 1932, ele, como voluntário da Força Pública na Revolução Constitucionalista, ele vai servir no setor do túnel. E aqui, então, ele vai começar a desiludir, né, com essa questão aí da medicina, tentando salvar vidas. Ele reencontra Juscelino Kubitschek e ingressa por concurso no quadro médico da Força Pública. Em 1933, é nomeado do médico do 9º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar no posto de capitão em Barbacena. Então, assim, o Guimarães Rosa, ele dizem, né, que quando ele não conseguia salvar alguém, ele sofria muito, ficava se sentindo culpado, chorava muito. Tem um episódio também que conta que as pessoas pagavam levando galinha, sabe, produtos da terra, quando ficavam bens de saúde, né? Questão aí, quando ele estava lá em Itaguara, exercendo a medicina. Então ele começa a desencantar, que ele não consegue salvar as pessoas da morte, e ele vai ingressar no Ministério das Relações Exteriores. Ele vai estudar para concurso no Itamaraty. Isso em 1934. No dia 11 de julho, ele ingressa no Ministério das Relações Exteriores por concurso em 2º lugar. Aí tem também, né, como que ele sofreu para passar nesses... Não, ele era muito inteligente, mas sabe aquela questão da perfeição, né? Então aqui vai contar tudo como foram os concursos, as provas para isso, e a angústia dele, né, de conseguir passar. Ele passa em 2º lugar, nomeado cônsul de 3ª classe. De 1934, em junho, a 1938, abril, ele vai servir no Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. A 17 de janeiro, Agnes, a sua 2ª filha, nasce em Barbacena, Minas Gerais. Isso em 1934. Depois nós vamos começar, né, já assim, uma outra trajetória, né? O Guimarães Rosa, diplomata, aí homem de gabinete, né? Homem que vai correr o mundo, morar em vários lugares, homem que vai viajar assim por vários lugares do mundo e conhecer regiões que ele só sabia, né, existir pelos livros. Em 1936, ele é o primeiro colocado no concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras, com este livrinho aqui chamado Magma, a 29 de junho. Então, em 1936, surge esse livro, e ele é o primeiro colocado. É o João Guimarães Rosa, poeta. Esse livro só vem a ser publicado em 1997, anos depois da morte do autor. Essa edição aqui da Nova Fronteira, tá um absurdo encontrar isso aqui, e é de 97. Isso aqui virou uma relíquia, né? As poesias do Guimarães Rosa. Ele aparece então como poeta. Já tinha escrito aqueles contos para a revista O Cruzeiro, agora ele aparece como poeta. E esse livro também tem ilustrações do Poti. E aqui nós temos assim essa beleza, né, do Guimarães Rosa, trazendo para nós a poesia. Vou ler uma só para a gente sentir o gosto, né, da poesia dele. Águas da Serra. Águas que correm, claras, do escuro dos morros, cantando nas pedras a canção do mais adiante, vivendo no lodo a verdade do sempre descendo. Águas soltas entre os dedos da montanha, noite e dia, na fluência eterna do ímpeto da vida.
Qual terá sido a hora da vossa fuga? Quando as formas e as vidas se desprenderam das mãos de Deus? Talvez enquanto o próprio Deus dormia? E então, do semi-sono dos paraísos perfeitos, os diques se romperam, forças livres rolaram, e veio a ânsia que redobra ao se fartar, e os pensamentos que ninguém pode deter, e novos amores em busca de caminhos, e as águas e as lágrimas sempre correndo, e Deus talvez ainda dormindo, e a luz a avançar sempre mais longe, nos milênios de treva do sem-fim. Belíssimo. E aqui já entra também o tema da boiada. É isso que vai marcar a obra dele depois, né? O sertanejo. Então esse livro, esses poemas ganham, né? Assim, no concurso de poesia, mas Guimarães Rosa não quer que se publique isso, né? Daí então vem outro ano, né? 1937, e nós vamos ter o segundo lugar para um livro chamado Contos, que será publicado com o título de Sagarana, mas ninguém sabe quem é esse homem, esse escritor. E aí nós temos a polêmica famosa, né? Que por um voto ele perde para o Luiz Jardim. E o voto parece que é do Graciliano Ramos, se eu não estou enganado, né? Não me lembro direito. Mas aqui então, João Guimarães Rosa, que não era conhecido, o livro vai sair, vai para o concurso com o título do autor, um pseudônimo, Viator, viajante, mas depois ele vai para o exterior, então ninguém fica sabendo ainda quem é esse autor de Sagarana. O livro vai concorrer ao prêmio Humberto de Campos, da livraria José Olímpio, e vai perder, como eu já disse. Mas nós temos aqui então João Guimarães Rosa refazendo esse livro de contos, que vai sair depois com esse título aqui, Sagarana. 1938, ele foi nomeado então cônsul adjunto em Hamburgo, na Alemanha, assumindo o cargo a 5 de maio. Deixa a família aqui e vai para a Europa, em começo aí da Guerra Mundial, né? Lá ele vai conhecer então a sua segunda esposa, Araci Moebius de Carvalho, que era funcionária graduada do consulado. Então eu quero mostrar a foto aqui da Araci. Aqui eles vão ficar juntos até o fim, né? Ela vai viver muitos anos e ali os dois vão ajudar judeus a fugirem, né? Então eles tinham acesso, aí trabalhavam nesses consulados, ajudam judeus a fugirem para Israel ou para o Brasil, tanto que lá em Israel tem uma praça com o nome dos dois. E essa mulher vai morrer acho que agora em 2008, e vai ser uma história de amor, né? Incrível. Assim, ele fica lá muitos anos na Alemanha, e é interessante vários episódios que acontecem lá. Por exemplo, quero contar um que ele está dormindo lá em Hamburgo, já na época da Segunda Guerra. Ele acorda com uma vontade terrível de fumar. Era umas 2 horas da manhã e ele sabia de um botequinho que ficava aberto à noite. Ele vai lá comprar cigarro. Quando ele volta, o apartamento onde ele estava destruído, foi bombardeado. Ele fala, eles dizem, né, que o cigarro destrói a vida, mas a mim salvou. É interessante, né, essas coincidências aí, essa questão do misticismo. Tá tudo marcado também na obra do Guimarães Rosa, sabe? Essa busca da religiosidade, entender, estudar outras culturas, religiões da Índia, da China. Então ele mistura tudo, né? Assim, o estudo, a busca de compreender quem nós somos, quem é Deus, etc. Em 1942, com a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, Rosa é internado em Baden-Baden. De 28 de janeiro a 23 de maio, ele é preso junto com outros cônsules, não em cadeia, né, mas eles ficam internados lá em Baden-Baden, assim, como prisioneiros políticos, né? Em junho de 1942, 38 a 42, né, ele retorna ao Brasil, então ele ficou esse tempo todo na Alemanha, em um navio onde se liam em grandes letras fosforescentes, Diplomatique, os diplomatas. Depois disso, em 42 ainda, ele é enviado para Bogotá, na Colômbia, como secretário de embaixada. Ele vai desquitar, né, separar-se formalmente, oficialmente, né, de Lígia Cabral Pena, sua primeira esposa. Então Guimarães Rosa corre o mundo. Aí tem um diário de Hamburgo, que é meu sonho ter esse livro, parece que vai sair.
sabe? Sonho mesmo de ter esse livro. Mas temos fotos aqui nessas pequenas biografias, contando a descoberta dele, as viagens que ele fazia pela Europa. Tem algumas coisas interessantes ainda que a gente pode ter acesso na vida de João Guimarães Rosa, nessa primeira viagem de trabalho, mas ao mesmo tempo ele aproveitava para conhecer a Alemanha, conhecer a Europa, e é muito legal, né? É um menino mineiro lá das Minas do Sertão, conhecendo o mundo. Em 1944, ele deixa a Colômbia e a 27 de junho retorna. Ele deixa a Colômbia a 27 de junho, em 1944, e retorna ao Rio de Janeiro, designado para o Ministério das Relações Exteriores. Em 1945, ele faz, em dezembro, uma viagem ao interior de Minas Gerais, uma longa viagem de 240 quilômetros pelo sertão de Minas, levando uma boiada da fazenda de Sirga, Três Marias, para a fazenda de São Francisco em Araçaí, Cordesburgo e Paraopeba. E é interessante, né? Essa caminhada, temos fotos do último dia dessa jornada, né? Dessa viagem levando bois, em que ele experimenta mesmo as roupas, a comida. Ele vai encontrar aí e vai fazer amizade, né, com o Manuelzão, com outros importantes, aí, acho que, personagens que vão surgir depois nos seus livros. Tô lembrado agora, mas tá registrado isso aí. Temos as cadernetas, eu tenho aqui, de viagem, né, chamada Boiada, que eles ficavam assim, achando interessante, né, o doutor Guimarães Rosa, o doutor João, descrevendo a natureza, descrevendo os pássaros, a paisagem, todo aquele mundo do sertão. Ele ficava anotando, né? Então tem hora que na caderneta, porque tem os facsímiles, nós temos assim escrita, certamente ele estava aí na sela, no cavalo, né, escrevendo. Muito legal. Vão ser anotações para os seus livros. Como também ele pedia para o pai, para as pessoas de Cordesburgo, principalmente para o pai, mandar histórias que o pai conhecia, histórias assim lá do interior das Minas, né? Das Minas Gerais, para ele colocar nos seus livros. Acho isso muito legal. Mesmo morando fora do Brasil, né, morando aí no exterior, ele não esquece as Minas Gerais. E isso ele traz para os seus livros, né? O Grande Sertão Veredas vai ser essa avalanche de palavras em que Minas está ali borbulhante, né? Borbulhando, presente para nós. Então isso está forte nos livros. Essa pesquisa, esse encontro com a natureza. Nesse período também, de 45, ele vai se tornar chefe do serviço de documentação do Itamaraty. Então, assim, o João Guimarães Rosa Diplomata é um outro livro que eu tenho aqui. Eu não peguei para mostrar, mas ainda vou fazer vários vídeos. O trabalho de João Guimarães Rosa no Itamaraty, sabe? Os outros textos que ele escrevia, né? Para o trabalho. Isso é interessante a gente pesquisar também. Em 1946, ele vai receber o prêmio da Sociedade Filipe de Oliveira. Foi nomeado chefe de gabinete do ministro João Neves da Fontoura, membro da delegação do Brasil à Conferência de Paz em Paris. Membro foi o João Guimarães Rosa, né? Então vamos por partes. Ele vai ser, então, chefe de gabinete do João Neves da Fontoura, e ele vai ocupar a cadeira do João Neves da Fontoura mais para frente aí na Academia Brasileira de Letras. Então essa presença do João Neves da Fontoura, e o discurso vai sendo elogio ao seu antecessor, o João Neves da Fontoura, uma presença muito forte na vida do Guimarães Rosa, né? Importante. E nesse ano de 46 ele vai a uma conferência de paz em Paris. Ele foi delegado, membro aí desta conferência de paz. Em 1947 ele faz uma excursão ao Pantanal Mato Grossense, e dessa excursão nós vamos ter aqui, nesse livro Estas Histórias, um texto importante que vai sair, não sei se é numa revista, é um texto chamado, uma reportagem com o vaqueiro Mariano. Então outro tema interessante, né? O Pantanal visto aí pelo João Guimarães Rosa, né? E também os pantaneiros. Muito legal também esse texto, um texto reportagem. Em 1948, João Guimarães Rosa foi nomeado secretário-geral da delegação do Brasil à 9ª Conferência Interamericana em Bogotá,
Colômbia. Eu tive, né, o prazer de conhecer Bogotá e lembrava muito dele, né, do João Guimarães Rosa nesse lugar. Ele foi nomeado também neste ano primeiro secretário, a 10 de dezembro, da Embaixada do Brasil em Paris, França, e promovido logo após a conselheiro de embaixada. É muito legal, ele viaja muito pelo mundo, né? Representou o Brasil em assembleias e conferências da Unesco. Então, João Guimarães Rosa, viajante. Imagina, mas daqui uns 50, 60 anos, talvez, tantos livros, né, que vão surgir sobre essas outras andanças do João Guimarães Rosa, né? Biografias. Em 1949, ocupa o posto de conselheiro da Embaixada Brasileira em Paris, a 20 de junho. Com a esposa Araci, realiza uma viagem turística à Itália em outubro e novembro. Como de costume, o escritor utiliza as famosas cadernetas para gravar as sensações, os tipos e as paisagens. Um documentário. Não tenho ainda, né? Não se lança isso. A filha dele impede muitas coisas ainda, né? Ela está viva. Dizem, né, que os familiares... Mas olha que interessante, tantas coisas que a gente pode ter para complementar a biografia, né? Pouca que a gente tem sobre Guimarães Rosa, até surgir alguém que escreva, né? Em 1950, Rosa e Araci repetem a viagem turística à Itália, refazendo o mesmo roteiro. Isso em setembro e outubro. Então eles moram em Paris e vão para a Itália refazer as forças, conhecer, né, o mundo italiano. Em 1951, ele deixa Paris a 16 de fevereiro e retorna ao Brasil, nomeado para o Ministério das Relações Exteriores, chefe do gabinete do ministro. Ele é promovido a ministro de segunda classe. A partir disso aqui, ele fala que ele não queria mais morar fora, né? Vamos ver. Em 1952, com Assis Chateaubriand, ele vai a Caldas do Cipó, na Bahia, para uma reunião de vaqueiros, mais de 600, de quase todos os municípios baianos, onde a criação do gado curraleiro, o pé duro das caatingas. Ele vestiu um uniforme de couro, montou a cavalo, formou na guarda vaqueira, que foi recepcionar o presidente Getúlio Vargas. Coube-lhe o comando dos vaqueiros de Soure e de Cipó. Que legal! O João Guimarães Rosa experimentando a vida dos vaqueiros. Em maio fez uma viagem a Sirga, na fronteira de Minas e Bahia, que era a fazenda, né? Sendo Manuel Nardio, Manuelzão, responsável pela condução da boiada. Então, novamente, contato aí com os boiadeiros e com os bois, fazendo uma viagem para a fazenda da Sirga. E Manuelzão já é uma figura presente aí na história do Guimarães Rosa, vai surgir como personagem num dos contos de Corpo de Baile, e depois nós temos vídeos, né, aqui na internet, né, sobre o Manuelzão e etc. Né, viveu bem próximo de nós, foi um dos últimos a morrer desses personagens. Em 1953, ele é nomeado chefe da divisão de orçamento do Itamaraty a 9 de outubro. Ele morava no Rio, né? Em 1956, ele é detentor de 3 prêmios, do Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, Carmen Dolores Barbosa, de São Paulo, Paula Brito, do município do Rio de Janeiro. Em 1957, ele candidata-se e perde o pleito pela Academia Brasileira de Letras. Ganha a vaga Afonso Arinos de Melo Franco com 27 votos. Rosa conquistou 10. Então ele tentou várias vezes aí entrar para a Academia Brasileira de Letras, né? Em 1958 foi promovido a ministro de primeira classe. Em 1960 promovido a embaixador. Em 1961 recebe o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Em 1962, no Itamaraty, ele é chefe do Serviço de Demarcação de Fronteiras. Então nós temos também um livro que comenta sobre isso, né? Sobre essa importância desse trabalho dele ali no Itamaraty. De 16 a 23 de setembro, comparece ao primeiro colóquio de escritores latinos, americanos e alemães. Nesse congresso foi constituída a primeira sociedade de escritores latino-americanos, sendo eleitos vice-presidente Rosa e Astúrias, em 1962. Mas eu estou deixando de fora, então, assim, o surgimento dos grandes livros,
que eu quero fazer depois um apanhado rápido, né, para a gente conhecer a obra do Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa, aí nos seus grandes livros, que não são muitos, como eu falei, mas são bem, assim, Bem profundos, né? Então, voltando um pouco, nós estamos no ano de 62. No ano de 46, então deixa eu falar rapidinho, né? Vai surgir esse grande livro aí, chamado Sagarana. Temos grandes contos, Sagarana. Não sei porque o autor aqui, o Carlos Alberto, não fala, né, dessas publicações. E no ano de 56, nós vamos ter então Os dois grandes livros dele, O Grande Sertão Veredas, ano de 56, 10 anos depois de Sagarana, e O Corpo de Baile, que são várias histórias, várias novelas, né? 7, se não me engano. Eu queria tanto achar isso aqui num único volume. Então, esses aqui são os pilares mesmo, né? O Grande Sertão Veredas e O Corpo de Baile vão formar o grosso mesmo da obra do Guimarães Rosa, né? Esse romance, o único romance, um jogo de palavras, e o Guimarães Rosa, novelas ou contos, né? A gente fica nessa angústia de saber o que é, o que não é, né? Então, assim, são novelas. Aqui nós temos a famosa novela que eu mais amo, um dos textos mais lindos de Guimarães Rosa, que é o Campo Geral, a história do Miguelim. É a infância de todos nós nessa história, né? É a nossa infância. Então, em 56, vão sair esses dois livros, O Grande Sertão Veredas e O Corpo de Baile. 10 anos depois, então, que sai aí o Sagarana. João Guimarães Rosa fica gestando esses textos, né? Vamos lá. Então, voltando aí para a cronologia. Em 63, ele foi candidato eleito à Academia Brasileira de Letras na vaga de João Neves da Fontoura, a 6 de agosto, na cadeira fundada por Coelho Neto. Em 65, comparece ao colóquio do Columbianum, Feira Literária em Gênova, em janeiro. Em 66, ele recebe do governador Israel Pinheiro a Medalha da Inconfidência, outorgada aos filhos ilustres de Minas Gerais. Já lhe haviam sido entregues outras comendas, como a Ordem do Rio Branco, a 2 de dezembro, a Legion d'Honneur e a Medalha do Mérito Militar. Contudo, Vilma garante, a filha, né, garante-nos, que nenhuma deu-lhe tanto prazer e orgulho quanto a da Inconfidência. Comparece ao Congresso do Pen Club em Nova York em junho de 1966. Então ele vai falecer em 67. Antes de falar do falecimento, eu vou mostrar os outros livros rapidamente aqui. Então nós temos Primeiras Histórias, né, que é um livro interessante, mostra aí toda essa questão do Guimarães Rosa contista, né? E aqui nós temos os famosos, ou famoso, vamos dizer assim, conto A Terceira Margem do Rio. Que esplendor que é isso, né? Que coisa linda. Não vou me lembrar agora a data da publicação. Temos também outro livro que vai sair aí, Estas Histórias, enquanto ele ainda está vivo, né? Cadê as segundas histórias, né? Se tem primeiras histórias, cadê as segundas? Enigma de João Guimarães Rosa. E depois da morte dele, nós temos Tutameia, eu não estou lembrado se é depois da morte. Não, acho que ele ainda estava vivo, não estou lembrado, gente. Aqui eu ainda não li esse livro. São vários prefácios em que ele vai mostrar como que ele escreve, né? Como que é a produção do Guimarães Rosa. Tá aqui. Tutameia. Outro nome, né, também aí interessante. Ave Palavra, esse sim é póstumo. Que livro. Aqui nós temos uma miscelânea, né? Contos, poesias, notas de viagem, diários, flagrantes, reportagens poéticas, meditações, poemas dramáticos, reflexões filosóficas. 20 anos de colaboração do Guimarães Rosa entre 47 e 67 em várias revistas e jornais do Brasil. Temos algumas fotos também, como esta dele aqui vendo um rinoceronte. É isso, gente?
Será que é rinoceronte isso aqui? Então é muito legal isso aqui. E aqui nós temos um conto lindo, fita verde no cabelo. E eu já mostrei então estas histórias. Não me lembro as datas de publicação desses livros, mas sei que saíram depois, né, aí do Grande Sertão Veredas. Vamos lá. Terminando então esse ano de 67, que infelizmente é o ano da morte do João Guimarães Rosa, ele vai para o México representar o Brasil como vice-presidente no 2º Congresso Latino-Americano de Escritores. Ele é membro também da comissão da outorga do prêmio do 2º Concurso Nacional de Romance, o Valmap, com Jorge Amado e Antônio Olinto, que premiou o romance Jorge, um Brasileiro, de Oswaldo França Júnior. Elaborou extenso relatório para o Conselho Nacional de Cultura acerca do novo acordo ortográfico. Seu parecer foi contrário, sendo apoiado por unanimidade pela comissão, que tinha no seu seio, entre outras personalidades, Raquel de Queiroz, Adonias Filho, Moisés Velhinho e Cassiano Ricardo. Ano de complicações internacionais e de muitas viagens, estudos, debates e pareceres. Na Europa foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, por iniciativa de seus editores alemães, italianos e franceses. Gente, a correspondência do Guimarães Rosa com os tradutores também são muito interessantes. Com o tradutor alemão, com o tradutor italiano, com a tradutora americana. Tá para sair, então, essas cartas dele com a tradutora americana, eu acho que espanhola. Muito legal. A indicação gerou, então, a indicação gorou, a indicação dele ao Prêmio Nobel de Literatura, gorou pela sua morte prematura. A 16 de novembro, ele toma posse na Academia Brasileira de Letras, em 1967, saudou João Neves da Fontoura, e foi recebido por Afonso Arinos de Melo Franco, que o havia derrotado no concurso da Academia em 1957. E João Guimarães Rosa tinha um pressentimento que assim que ele tomasse posse, ele morreria de emoção, de infarto, né? E ele morreu, então, no dia 19 de novembro de 1967, no domingo à noite, na sua casa. Interessantíssima essa vida, né? Não tem muitos acontecimentos, vamos dizer assim, dramáticos, sabe? Aquelas coisas de Camões, de Cervantes. Mas é uma vida intensa, né? Eu acho que é interessante que João Guimarães Rosa, ele gostava de viajar. E nas viagens, a trabalho, ele sempre buscava conhecer. A biblioteca dele era infinita, né? Vários livros. Um homem que gostava do saber, de conhecer. Então, assim, ele me encanta por isso, porque eu, né, também tenho esse desejo de conhecimento, né, de pelos livros viajar. Ele conseguiu, né, viajar, mas pelos livros aqui eu consigo também fazer várias viagens para lugares, né, importantes e inimagináveis. Então é isso. Contei a história dele, tá um pouco corrido, né, mas espero que fique o gostinho, né, de conhecer mais desta vida de João Guimarães Rosa, que está sempre assim mostrando para nós que é importante viver intensamente, porque ele diz, né, viver é muito perigoso.